É muito bom estar com vocês novamente. Hoje conversando com a Jussara Leite, que já faz tempo que não vem, minha querida, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. E vocês? Tudo bem. A Jussara, bom. ela é consultora em Feng Shui, é isso? Feng Shui, Feng Shui, que é uma arquitetura chinesa, né? E as pessoas, a pronúncia correta é essa, mas muita gente fala Feng Shui, né? Feng Shui a gente tem uma mania de colocar aqui meio portuguesado, abrasileirado. Então ficou Feng Shui, porque na verdade o certo, O certo é mesmo Feng Shui. Feng Shui. O que é o Feng Shui? Feng Shui na verdade é uma técnica milenar, né, de ambientação, ou seja, você harmoniza os ambientes. Então isso, eu acho que assim, é extremamente importante. Faz 25 anos que eu trabalho com isso e cada vez eu me encanto mais. Por quê? Porque assim, mesmo a própria arquitetura nossa, eles não têm a noção do que seria uma casa, né? Então o Feng Shui, ele é uma acupuntura da construção. Ele trabalha como se fosse assim, colocar realmente o ambiente da maneira que ele tem que ser, né? Como a gente não entende muitas coisas, mas existem regras para que isso aconteça e para que a gente seja feliz também. Agora, você escreveu um livro que seria o Feng Shui, a arte de viver feliz, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente. Então, esse livro, ele saiu em 2009, na verdade. Ele começou a ter eu tinha uma vontade muito grande de fazer o livro e de pegar algumas partes de algumas coisas que são pontuais e extremamente interessantes em relação a tudo isso que eu vivi. E lá no livro, o que é muito interessante, o mais legal do livro é que ele é como se fosse realmente uma apostila. É para uma pessoa leiga e uma pessoa que entende. Então, tanto faz você que trabalha com Feng Shui, como você que vai querer entender o que é aquilo, porque assim, não existem regras. Porque cada pessoa é uma pessoa. Então não tem como você falar, olha, o verde é ótimo para você. Tem, se você estudar que o verde é ótimo para tudo aquilo. Então assim, a gente vai indo, porque assim, a gente tem ciclos, né? E essas mudanças de ciclos, elas são muito, muito interessantes com a própria pessoa. Por quê? Porque assim, existem muitas escolas de Feng Shui. E nas escolas de Feng Shui, a gente pode estar até, por exemplo, no meu próprio livro, fazendo uma coisa assim muito simples. Qual é o seu minguá? O que é isso para você? O que é minguá? Minguá cada um, por exemplo, nasceu num ano. Este ano me dá uma fórmula para estar sabendo qual é o seu minguá. Então eu tenho uma soma que eu chego no livro mesmo tem. Eu chego no seu minguá. Esse seu minguá me dá uma característica sua. E isso é importante demais, porque a partir desse minguá a gente pode começar a estudar não só você, mas você no ambiente. Então, para uma pessoa o verde pode ser bom e para outra não. Por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo que é fácil. Eu tenho um filho de 15 anos e ele está começando a vida. Com o verde, ele harmoniza e te puxa para dentro de casa. Então, não pode reclamar que aquele filho não vai procurar o emprego, por exemplo. Porque você pôs o verde dentro da sua casa e aquele verde ele vai te dar uma paz, uma harmonia, ele vai gostar de ficar lá. Então, isso é interessante, porque quando você pega uma família de 5, de 6, 7 pessoas, você realmente tem que estudar cada pessoa para ver o momento que ela está na vida e assim a gente dá continuidade ao estudo. Que interessante. E isso é feito pela data de nascimento? Pelo ano de nascimento. Pelo a soma ano. dos dois números, daí tem uma fórmula chinesa e aí ele te dá a pontual. Nossa, mas é imprescindível que você, quando você fala assim, não, essa pessoa é assim, ela precisa disso. A pessoa fala, como você sabe? Porque é exatamente isso. Bom, isso é milenar, né? Mas assim, essas fórmulas são extremamente interessantes. Agora, quais são os objetivos, então, do Feng Shui? Né? Porque você fala no livro a arte de ser feliz, seria isso? De viver feliz? Isso. Olha, o objetivo maior é exatamente esse. Não tem, acho que, uma coisa melhor do que você
buscar essa felicidade, encontrar essa felicidade que realmente está dentro de você mesmo. Mas às vezes existem muitas portas, né? E aí qual que você abre naquele momento? Essas portas, elas são a felicidade às vezes para você é muito interessante. Às vezes um casal me chama para curar todo aquele ambiente. Aí você vai, faz todo o estudo, eles se separam. Daí, a cura estava na separação, exatamente, é isso? A cura está exatamente na separação. Da um encontra um, outro encontra outro, e daí existe um lugar feliz para eles, entendeu? Que interessante. É que você tem que olhar realmente as coisas de frente. O Feng Shui, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele realmente faz você ser feliz. É que você precisa saber o que é felicidade. O que está na felicidade? É você trair? É você ter uma família de faz de conta? Não. Ele vai falar para você, não, a sua verdade é essa aqui. Isso é o Feng Shui. Que interessante. Isso é. Já voltamos a falar. Tá ótimo. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Peça fundamental para condomínios com mais de 5 andares. Aliás, se não tiver, a prefeitura não dá o alvará de funcionamento, o habite-se, né, famoso, é o elevador. E a manutenção do elevador, assim como a modernização do elevador, são muito importantes. Você tem que procurar empresas que são devidamente habilitadas, cadastradas junto à prefeitura, porque há uma série de normas técnicas que devem ser seguidas, porque, como eu sempre falo, não adianta por fora estar belo e por dentro estar péssimo, né? Então, elevador é um meio de transporte de pessoas, então tem que ter muito cuidado, é muito importante a manutenção e a empresa que vai fazer o serviço seja habilitada. Procure no mercado, não fique parado só por causa de preço. Como eu sempre digo, a vida humana ela é incalculável, a gente não tem como fazer uma avaliação de quanto vale a perda de uma vida ou até mesmo machucar uma pessoa. Então, quando você for fazer qualquer avaliação em relação à modernização de elevadores, antes de fazer a modernização, verifique a manutenção. A prevenção é sempre o melhor caminho. E você, síndico, deve sempre levar essas questões para a Assembleia, porque a Assembleia, você vai ter um custo, a Assembleia que vai saber como gastar ou por que gastar. Se você apresentar apenas uma modernização para ficar mais bonito, não necessariamente vai ser aceito. Então faça um projeto mais completo possível, seja acompanhado por uma empresa e por um profissional habilitado, junto à prefeitura principalmente, porque sem isso você não vai conseguir ter clareza e segurança. E na dúvida, procure o SICOM, nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram e principalmente no YouTube, no canal SICOM e Você. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso com Jussara Leite, que é uma arquiteta chinesa. Trabalha com Feng Shui, que é arquitetura chinesa. Isso. Você é uma arquiteta chinesa. Eu costumo falar que eu sou uma terapeuta de ambiente. Terapeuta de ambientes. Falando em terapeuta de ambientes, como e em que nível trabalha o Feng Shui nos ambientes, né? Que é exatamente o que eu ia te perguntar. Então,
assim, existem 2 campos, os que são visíveis e os que são invisíveis. Os visíveis a gente vai vendo, essa poltrona, em que lugar ela tá. Então, por exemplo, assim, coisas que eles falam até como regras e que a gente vê muito. Por exemplo, se você coloca uma cama com um banheiro atrás, isso é extremamente ruim para a pessoa. Por quê? Pode causar muitas coisas, inclusive doenças muito sérias na cabeça, na própria cabeça. E aí as pessoas realmente não têm essa noção, mas quando você vai ver que atrás, na própria parede, porque o chinês ele considera tanto a frente quanto atrás. Mas como assim a cama com banheiro atrás? A cama está aqui neste quarto e eu tenho nesta parede aqui um banheiro. Entendeu? Então eu tenho entre a cama e o banheiro vai uma parede. Mas isso daqui, para o chinês, é uma regra muito ruim. É uma regra visível, que a gente chama. E a parte invisível são coisas, por exemplo, assim, você entra num ambiente, o ambiente que aqui o nosso brasileiro fala, está carregado. Não é bem assim. Está estagnado, existem coisas que estão lá guardadas há muito tempo, a gente não sabe energeticamente como é que funciona aquilo ali, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, você guardou um papel de uma carta de um namorado que está lá há milênios, que foi o amor da sua vida, daí você casa com uma outra pessoa, você não consegue ser inteira com aquela outra pessoa. E às vezes aquilo ali, que é o invisível que a gente chama, é o que está bloqueando. Então chama-se energia estagnada. Por isso que a faxina no Feng Shui é extremamente importante. Porque, na verdade, a faxina não é uma faxina comum, é uma faxina que você está limpando a sua própria vida, né? Tirando as coisas das gavetas. Por isso que o acúmulo também é prejudicial e é importante você estar sempre, né? Liberando espaço, liberando essas coisas, a gente chama de lei do vácuo, né? Lei do vácuo? Vácuo. Quando você limpa aquele guarda-roupa, você vai tirando roupa, daqui a pouco vem a sua irmã, olha, eu comprei essa blusa para você de presente, olha, eu vi isso daqui, lembrei de você. Bom, já vai enchendo de novo. Então chama lei do vácuo. Você tira, você doa, daqui a pouco ele já está refeito. Com olha coisas novas, que né? Coisa interessante. É que a gente não repara, realmente. Agora, existe alguma forma de se medir essa energia no ambiente? Bom, medir, a gente... Normalmente, nesse estudo... Ou algum objeto? Nesse estudo todo, eu tenho a Lopan. A Lopan, essa daqui é uma bússola, né? Que eles chamam de Lopan mesmo. Então, a bússola está só aqui nessa parte. O restante dela são as contas que a gente faz, inclusive para chegar no I Ching. Porque quando a gente chega numa casa, a gente sabe exatamente o que a pessoa foi procurar naquela casa. Porque nunca... Vou te contar uma coisa que, assim, isso é chinês, mas que eu já comprovo mesmo. Nunca você escolhe um apartamento, mas o apartamento te escolhe. Por quê? Porque você tem um aprendizado dentro daquele lugar. Então, quando você começa... às vezes você fala assim, nossa, eu comprei aquele apartamento por aquela parede verde ali. A primeira coisa que você muda é a parede verde. Então, na verdade, ele precisava de alguma coisa para te chamar. Você vai lá, daí você compra, você monta do teu jeito, daí você fala, nossa, aquela parede já não serve mais para mim. Então, ali, na verdade, o apartamento já cumpriu aquela coisa. E você só muda daquele espaço quando você já aprendeu tudo que você tinha que aprender naquela vida, ali naquele espaço. Daí você muda de apartamento. Ele já fez o que ele tinha que fazer. É muito interessante isso. Essa é uma parte mais avançada, lógico, mas é uma parte onde aqui na própria Lopan, ele dá os estudos. Chama Lopan. Luopan. Ah, Luopan. Luopan. O Luopan, ele te dá ele faz medidas mesmo precisas de porta, de direção de porta, porque esse minguá que eu falei, ele te dá as 4 direções que são positivas na sua vida e 4 direções que são negativas na sua vida. Então, às vezes, eu vou para um apartamento, eu não preciso fazer um feng shui. Eu simplesmente coloco algumas coisas no lugar. Eu falo, olha, isso aqui está errado. Então, uma consultoria, às vezes pode ser de 15 dias, mas às vezes eu posso pegar o Luopan e falar, ó, isso aqui está errado. Você muda aqui para cá e acabou.
Então, são crianças que não dormem, né? Berço colocado de maneira errada, a própria cama. Criança que não estuda, você vai ver que a escrivaninha dele está num movimento negativo. Então, tudo isso daí você vai trabalhando dentro da família mesmo. E o interessante do Feng Shui é que os resultados independem de você acreditar ou não. Porque isso daqui não tem tem ligações, lógico, os orientais eles têm muita coisa religiosa, mas também isso não é praticamente religião. Ele não pega essa parte de religião. Ele tem a religiosidade, mas ele realmente é uma estrutura diferente da nossa, né? Bem... Já voltamos a falar. Tá ótimo. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, especialista em ortodontia e endodontia, dando uma dica sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Vim esclarecer a dúvida da minha xará, Elizabeth Gomes, do bairro da Aparecida. Perguntou como é possível saber se estamos com periodontite ou uma doença periodontal. Bom, doença periodontal ela pode ser gengivite ou a periodontite. Os primeiros sinais de sangramento gengival com facilidade, ao escovar, sem machucar, sem traumatizar essa gengiva, ela sangra. Quando passa o fio dental, ela sangra. Ou até mesmo, às vezes o caso está tão agravado que ao acordar tem mancha de sangue no travesseiro. Procure seu dentista, é um sinal. Gengiva extremamente vermelha, inchada, não é para estar assim, é para estar rosinha, com aspecto de casca de laranja, a tela meio porosinha. Procure o cirurgião dentista, também é um sinal. Tártaro, mau hálito, dente com mobilidade, isso tudo tem que ficar em alerta, é sinal de gengivite ou uma periodontite. Periodontite é quando já tem mobilidade, quando já tem uma perda óssea. A gengivite é o primeiro estágio dessa periodontite, ou seja, o estágio menos grave, tá? Onde só a inflamação é na gengiva, né? Não cuidou, ela não vai ficar só na gengiva, ela vai ficar com mobilidade no dente e ter perda óssea, ou seja, vai envolver o osso, tá? Espero ter esclarecido, Elizabeth, sua dúvida. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail, pelo endereço eletrônico que está aparecendo na telinha. No próximo programa eu irei esclarecer e até mais. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Eu converso com Jussara Leite, mas antes confira uma dica do designer Eloy Oliveira. Mais uma dica do designer Eloy Oliveira. Olá, Eloy. Tudo e aí? bem? Tudo bom? Bom, que dúvida, né? É verdade. Quando chega o bebê, estou grávida, e agora, decoração, o que eu vou fazer? Que tema eu vou usar? E é um menino. Sim. É um menino. Bom, aqui o tema são bichos, né? Então vamos interagir com eles, né? Então a gente traz um pouco do jacaré, de todas essas elefantes, de todos esses materiais que unem dentro do quadro da criança e que viram um elemento temático. Porque tem muitas mães, inclusive eu estou numa fase no consultório com muitas grávidas, né? E elas ficam na dúvida porque querem assim um berço que depois possa virar uma cama, ou quanto tempo vai usar, não querem gastar uma fortuna que depois o berço vai durar só 2, 3 anos. O que você pode dizer para essas mães? Então, isso está muito em alta, porque hoje, com essa questão da modernidade e do desenvolvimento dos fabricantes, eles hoje também criam produtos que
hoje é um berço e amanhã é uma cama, vira uma escrivaninha. Tem produtos hoje no mercado que fazem essa função de transformar o que é um produto, né? Porque a idade para quem está no berço é curta, se você for pensar. Né? Então, é um investimento que amanhã ele tem que se transformar em alguma outra coisa. E a gente, com a criatividade, vai fazendo justamente isso. Né? Então, aqui a gente também usou os elementos do cinza, que é uma coisa neutra, né? Um elemento neutro. O azul com o verde, a gente trouxe os azuis para a parede, colocamos um pouco de amarelo nas molduras do quadro, então a gente deu esse efeito bem Brasil, com macaquinhos e jacarés e elefantes, então trazendo toda essa parte de bichinhos e que dá uma certa alegria, né, para esse quarto de bebê. Né? Muito legal. Estou ansiosa para a dica da semana que vem. Pode deixar. Até semana. Até a semana. Obrigada, Eloy. Jussara, e os cômodos da casa? Cada um tem um significado? Sim. A casa ela é comparada ao corpo humano. Então, quando a gente trabalha assim muito, essa parte, quando a gente vai ver, por exemplo, o quarto é o pulmão, a cabeça está sempre ligada ao teto. Então, quando a gente vê bolor numa casa, são problemas de pele, as janelas são os olhos, a parte da porta são a boca, então é aquilo que entra e que sai. Então, tudo isso daí, quando a gente foi estudando, a gente vê, às vezes, problemas que são pontuais nas pessoas que estão na própria casa. Então, é assim, aquela janela que está quebrada há milênios, né? Daí a pessoa vai perdendo a visão, daí fala, nossa, cada vez meu óculos está ficando mais fundo. Às vezes está ali, entendeu? Então, é muito interessante, assim, quando a gente pega... Eu gosto de pegar casas muito bagunçadas, ou aquelas casas que a gente está começando, porque, assim, existem estruturas que às vezes não dá para você mexer, porque toda casa tem uma memória. Toda casa tem uma história. Então, por exemplo, assim, você vai vendo casas que... naquela casa... existem muitas curas aqui em Santos, inclusive de casas. Né? Então, já tiveram muitas brigas. Então, você vai vendo que todo casal que passa por lá vai ter a mesma briga, daí vai embora. Mesma briga, vai embora. Você tem que tirar essa memória da casa. E como é que funciona, por exemplo, uma consultoria de Feng Shui? Olha, normalmente as pessoas não são tão claras. Elas não entendem muito por que elas te chamam. Mas elas chegam e falam assim, olha, eu não sei, essa casa tá estranha, aí acho que eu queria mudar as cores. Quando você vai olhando para a casa, porque daí você bate um radar, né? Com aquilo que você já estudou, né? Você sabe tudo mais ou menos como que a coisa funciona. Então, quando você começa a olhar tudo aqui, você fala assim, não, ela precisa exatamente disso. Daí quando você vai... Porque isso aqui é matemática. Matemática pura. Feng Shui é matemática. Quando a gente vai fazendo as contas e vai chegando até os resultados, você vai vendo que, olha, o que você precisa é isso. Às vezes, assim, é uma pessoa que está... Por exemplo, uma pessoa que não tem quadros dentro da casa. Ela não tem perspectiva de futuro. Elas não pensam em nada. Porque, assim, existe uma escola que a gente tem atrás a tartaruga, mas na frente é a nossa fênix, são os sonhos, os nossos sonhos. Daí você vai olhando, quando você bate no olho, aquela casa está, por exemplo, vazia, você vê e fala, meu Deus, ali é um passo para uma depressão, um passo para um pânico, entendeu? Então você encaminha para psicólogos, né? Então daí você fala, olha, está na hora porque você deixou passar muito tempo. Então a gente vai procurando ajudar as pessoas. Mas e as cores nesse processo? Elas são importantes? Extremamente importantes. Extremamente importantes. Às vezes, você não precisa nem colocar um quadro, assim, mas uma cor que te deixa muito feliz, porque, assim, aqui existem todos os elementos também são representados por cores. Só que nós temos 4 animais e 4 elementos. E 5 ciclos que nesses ciclos, a gente pontua o que é bom e o que é ruim para a gente. Então, por exemplo, se você tem água, aí você põe azul na sua casa
E isso daí você começa a falar assim, meu Deus do céu, daí começa a te dar problema de linfa, sabe, de coisas, é muita água, excesso é rim. Então são coisas que você vai vendo, você fala, não, se você colocar isso aqui nessa cor certa, você vai mudando a própria estrutura da casa. E aí a pessoa vai entendendo algumas coisas, nossa, alguma coisa realmente aconteceu. E aonde as pessoas não acreditam muito no Feng Shui é porque assim, o Feng Shui, existem muitas escolas. Dentre uma das escolas que é o mais importante que eu considero são as estrelas voadoras. O que é isso? Ela vira de acordo com o ano chinês. Então você deixa Isso é uma escola? Isso é uma escola. Você deixa ela a casa redonda durante aquele ano. No outro ano, não que você tenha que mudar todas as coisas, mas se você tem que colocar objetos com elementos naquele guá. Ou seja, guá é um pedacinho da pizza, tá? É uma pizza de 8 pedaços, né? A casa é mais ou menos isso. A Lopan é isso daí. Então, naquele pedacinho, ele representa alguma coisa. Relacionamentos, trabalho. E aí a gente vai vendo, vai pontuando o que acontece. Porque às vezes você... Olha, nossa, eu já fiz Feng Shui, onde a pessoa entrou naquela casa e ela perdeu o emprego. Aí você muda toda uma estrutura de fogão, porque o fogão tem tudo a ver com dinheiro. É uma parte extremamente relacionada com dinheiro e saúde. Aí a pessoa é chamada para trabalhar. Então, existem coisas que estão muito... São sempre a casa e a pessoa. A casa e a pessoa. Que interessante. Dica final para o telespectador. Já estamos no horário... Bom, a dica final é sempre para a gente acreditar e entender que a casa somos nós, né? Então, é importante que a gente tenha esse carinho todo com a nossa casa, porque é assim que a gente se cuida, é assim que a gente se trata. E acreditar sempre, né? Sendo sempre positivo, extremamente positivo, que mesmo que tudo aquilo que a gente pensa que está errado, sempre vai ser para o nosso bem. Muito obrigada, muito legal. Obrigada. Adorei estar aqui. E você não deixe de inscrever-se no nosso canal do YouTube, Arte de Viver Vídeos. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.